Fala galera, tudo bem? Fabrício aqui falando. Nós vamos dar início aqui à resolução da nossa segunda prova de eletricidade. Então vamos aqui. Primeira questão. Determine a resistência equivalente nos seguintes circuitos. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar esse daqui, ó, 2, 10 e 6, que está em triângulo, a gente vai transformar em estrela. Então aqui, ó, redesenhando, ó, em laranja, em estrela, pronto. Eu vou chamar as resistências de R1, R2 e R3. Quanto é que vai ficar meu R1? R1 vai ficar 2 vezes 6, certo? 2 vezes 6 dividido pela soma de todas as resistências. 2 mais 6 mais 10. Então, isso vai ficar 2 terços, simplificando, né? R2 aqui, ó, 2 vezes 10, certo? Então, 2 vezes 10, dividido pelo mesmo denominador, que é 18. Então, dá aproximadamente 10 nonos, né? Exato, a fração. E R3, 6 vezes 10, certo? R3 aqui, ó, 6, esse daqui vezes 10, dividido pela soma, 10 terços. Redesenhando aqui o nosso circuito, ó, como é que vai ficar o circuito então? Você vai ter, ao invés desse de 2, 10 e 6, você agora vai ter um triângulo, aqui em azul, R1, e aqui embaixo, ou seja, eu estou desenhando aqui R1, R2, R3, R1 aqui, R2, R3. E agora você vai ter essas duas resistências de 3 e de 9. 3, 9, pronto. É agora o outro lado, né? Os terminais AB. Quanto é que ficou aqui? R1. R1, 2 terços. Estou anotando aqui 2 terços. Quanto ficou aqui? R2, 10 sobre 9. 10 sobre 9. Quanto fica aqui? R3, 10 terços. Aqui, repete os meus valores, 3 e 9. Pronto, é o que a gente vai fazer agora. Essas duas resistências aqui, ó, 10, 9 e 3, elas estão em série. Eu vou somar. 10 terços com 9 estão em série. Eu vou somar. E elas estão em paralelo, porque elas estão conectadas ao mesmo terminal aqui. Ó, esse terminal aqui e a esse. Então vai ficar o quê? Eu vou obter essa resistência equivalente. Essa resistência equivalente em vermelho eu vou somar com 2 terços, obtenho a resistência total. Então quando é que fica a resistência equivalente? 10 nonos mais 3 em paralelo com 10 terços mais 9. 10 terços mais 9. Fazendo essa conta aqui na calculadora, a gente obtém aproximadamente esse valor daqui. Esse valor, somado com os 2 terços, obtém, então, aproximadamente 3,75 ohms. Pronto. Vamos aqui para a segunda. Segunda questão. Então, aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? 6, 4 e 10. Isso daqui está em triângulo, certo? Está em triângulo. Você pode puxar esse 4 aqui para cima, esse 10 aqui para cima, está em triângulo. Então, eu vou transformar isso em estrela. Então, está aí desenhado em amarelo, estrela. Como é que fica? Redesenhando aqui, ó, o nosso circuito. Como é que vai ficar o nosso circuito? Esse daqui em amarelo eu puxei aqui para baixo. Então, redesenhando aqui o estrela. Esse daqui, ó, puxei aqui para baixo. Depois dele segue o de 7,6, essa resistência aqui embaixo. Aqui em cima vai ter esse outro pedaço aqui de amarelo, em série com esse de 6,6. Pronto, então nosso circuito vai ficar desse jeito. Nomeando aqui R1, eu vou calcular, né? R1, R2 e R3. Já coloquei os valores. Como é que fica aqui esse R1? Esse R1 aqui vai ficar 6 vezes 4 dividido pela soma. Então, 6 vezes 4, 24, dividido pela soma, 10, mais 6, mais 4. Então, 24 dividido por 20, dá 1,2. Como é que você faz aqui? Esse outro daqui, R2, 6 vezes 10 dividido pela mesma soma. Substituindo aqui os valores, aqui é só o circuito redesenhado. Ficou o quê? Aqui 1,2. Você segue aqui 3, depois 6,6 e aqui embaixo 7,6. Deixa eu só... Pronto, aí o que é que vai acontecer? Esse circuito daqui, eu não coloquei aqui o cálculo, né? Mas aqui é bem simples calcular essas contas, você nem precisa de calculadora, né? Mas é bom fazer na calculadora. Aqui, ó, essa resistência daqui, ó, essa daqui do meio, você sabe que vai ficar a multiplicação das resistências adjacentes dividido pela soma de todas as outras, né? Então, 60, qual é a soma de todas as outras? 10 mais 4, 14, mais 6, 20. 60 por 23. Aqui, ó, esse de 2, esse daqui do meio, ó,
aqui, que está desenhado pequenininho, aqui, ele vai ficar, onde eu estou com seta, vai ficar os dois adjacentes, 4 vezes 10, 40, dividido pela soma de todos, que a gente sabe que dá 20, então fica 2. Aí redesenhei aqui embaixo, 1,2, esse daqui 1,2, segue aqui 3, esse daqui, ó, 2 embaixo, insere com um de 3, 6,6, 7,6. Como é que a gente resolve aqui, ó? Eu vou somar 2 e 7,6, porque eles estão em série. Toda a corrente que passa aqui no 2, ela vai passar no 7,6, então vai ficar 9,6. Da mesma forma, ó, 3 está em série com 6,6, então vai ficar 9,6 aqui em cima. 9,6 agora está em paralelo com 9,6, ó, eles estão conectados aos mesmos terminais. Então a resistência deles vai ser, a resistência equivalente vai ser a metade. Metade de 9,6, 4,8. Agora 4,8 está em série com 1,2, 4,8 mais 1,2, 6. Então nossa resposta, a resistência total, 6. Vamos aqui agora à questão 2. Vamos ver aqui. Opa. Não, vamos ver aqui. Pronto. Então aqui, ó, o que é que vai acontecer? Nós vamos redesenhar aqui o circuito, certo? O que é que vai aqui? Observe aqui agora, aqui do lado, certo? Aqui em amarelo. Pronto, aqui em amarelo. Esse circuito aqui, ó, em triângulo, esse circuito aqui, 12, 3 e 3, ele está em triângulo. Então eu vou transformar isso daqui em uma estrela. Eu redesenhei aqui, ó, o que não vai mudar, 2, 6, 4, 4, 2, 6, continua. E agora nós temos esse triângulo, pronto, em amarelo. Redesenhando, eu vou puxar esse ponto aqui para o lado esquerdo, certo? Então vai ficar aqui essa resistência em amarelo, aqui do lado, com a outra resistência aqui embaixo, e mais essa resistência daqui do lado, pronto. Vou chamar essas resistências de R1, R2 e R3. Como é que eu calculo agora? Essa daqui, ó, R1, ela vai ficar as resistências do lado, 3 vezes 3, dividido pela soma. Então vai ficar 3 vezes 3, dividido pela soma, 3 mais 3 mais 12, 9 sobre 18, que é igual a 0,5. R2 é esse daqui, 3 vezes 12. Então 12 vezes 13, dividido pelo mesmo denominador, 2 ohms. E R3 também vai ficar 12 vezes 3, aqui ó, R3 é esse daqui, 12 vezes 3, dividido pelo mesmo denominador, que é 18. Então dá 2 ohms. Pronto. Redesenhando aqui do lado, ó, como é que vai ficar o nosso circuito? Como é que vai ficar? Pronto. Nós vamos agora redesenhar e colocar os valores. Ou seja, eu estou só redesenhando o circuito, só que colocando os valores. Quais são os valores? Agora R1, R2, R3, R1 0,5, aqui já vai continuar igual, né? 2 aqui em cima. Então, colocando os valores que nós calculamos, 2, 2, 0,5. Pronto. Aí agora, para a gente continuar, ó, esse 2 aqui está em série com esse daqui de 2. Toda a corrente que passa aqui no 2 vai passar nesse daqui, então eu vou somar. Vou redesenhar, isso daqui vai ficar uma resistência de 4. Então, olhando aqui do lado, ó, 6, redesenhar aqui embaixo, 4, 4, 6. Aqui a mesma resistência no meio, colocando os mesmos valores. E agora, aqui essa resistência aqui do meio, 0,5. E aqui a minha resistência equivalente, que vai corresponder a 4 e 4. Pronto. Agora, nesse circuito aqui do lado, eu vou transformar esse de 4, 0,54, em uma estrela, porque aqui está conectado em triângulo, eu vou transformar em estrela. Então, redesenhando aí em amarelo, ó, o estrela, pronto. Que eu vou redesenhar aqui embaixo, certo? Então, esse daqui, redesenha aqui embaixo, vai embora o 4, vai embora o 4, vai embora esse 0,5, vai ficar isso daqui. Vamos ver, pronto, vamos aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou redesenhar aqui o 6, 6, pronto, eu começo a redesenhar meu circuito em estrela. Aqui Y, desenho essa primeira resistência aqui, depois os do lado. Pronto, redesenhei o Y, foi embora 4, 4, 0,5, vai ficar embaixo 4, 4, e puxando para o lado essa daqui de 6.
Então, colocando os valores. Aqui eu chamei de R1' para diferenciar, né, com os valores que nós já usamos. Como é que vai ser esse daqui, esse R1'? Esse daqui é 4 vezes 4, dividido pela soma de todas as resistências. 4 vezes 4, dividido por 4 mais 4 mais 0,5. Fazendo a conta na calculadora, achamos esse valor. R2', a mesma coisa. Como é R2'? R2', que é esse daqui, é igual a R3', que é esse daqui. Por quê? Porque ó, as duas resistências que estão encaixando ele aqui é 4 e 0,5. Então, 4 vezes 0,5 dividido pelo mesmo denominador. Nós achamos este valor. Pronto. Então, nós já achamos os valores de R1, R2 e R3. Redesenhando aqui embaixo, ó, colocando os valores R1, R2 e R3. Só que veja, esse R3' está em série com esse daqui de 4. Esse R2' está em série com esse daqui de 4 também. Então, a resistência, eu vou transformar na resistência equivalente somando 4 mais esse valor daqui, 0,235294, que eu vou obter aqui do lado dessa resistência equivalente, certo? E aí, o que é que acontece? Essas duas resistências equivalentes agora, elas estão em paralelo. Então, fazendo o paralelo delas, eu obtenho uma resistência aqui no meio equivalente, e eu vou somar com as outras resistências, porque agora está tudo em série. Como eu usei bastante casas decimais, na calculadora acabou fechando 4, certinho. Então, essas duas resistências aqui, 1,88, somado com o equivalente do paralelo dessas duas, vai dar 4. Soma tudo, 16. Questão 2. 2B. Como é que fica 2B? 2B, qual é o nosso circuito aqui? A gente tem aqui, ó, um circuito aqui por fora, 1,5, 4,53, em triângulo. E dentro você tem um circuito em estrela, né? 2, 8 e 6. Então, redesenhando aqui em laranja, ó, eu vou trazer a transformação estrela, triângulo, em laranja. Eu vou chamar aí, ó, RA, RB e RC. Redesenhando aqui embaixo, o que houve? Redesenhando aqui embaixo, vamos lá. Redesenhando aqui embaixo, então vamos lá, redesenhando. Nosso triângulo por fora não vai mudar, né? 3, 1,5 e 4,5. Pronto, redesenhei. E aqui embaixo agora nós vamos ter o nosso triângulo. A gente transformou essa estrela em triângulo, que eu estou redesenhando aqui em amarelo. Aí observe agora para essa figura. Essa resistência em amarelo, as resistências em amarelo estão em paralelo com a resistência em azul. Elas estão conectadas ao mesmo terminal. Primeiro, então, agora nós temos que calcular o valor dessas resistências em amarelo, que é o nosso RA, RB e RC. Quanto é o RA? RA, como é que a gente faz na transformação estrela-triângulo? Fica a multiplicação das resistências 2 a 2. Então, 2 vezes 8, mais 8 vezes 6, mais 6 vezes 12. Dividido pelo oposto. Qual é o oposto RA quando você olha para cá? 6. Então, dividido por 6. RB, então, RA, aproximadamente, esse valor aí que aparece aqui. RB, o mesmo numerador, multiplicação 2 a 2. Dividido pelo oposto. RB, qual é o oposto RB? Aqui, ó, 2. 2. Então, calculando, achei esse valor para RB, 38. Cravado. RC, mesmo numerador, dividido pelo oposto. Qual é o oposto de RC? Aqui está RC em laranja, o oposto, ó, 8. Pronto. Achamos o valor de RC. Então, escrevendo aqui, RA, RB, RC, nós já achamos os valores. RA tem paralelo, ó, com 1,5. Calculando esse paralelo, multiplica e divide pela soma. Acha esse valor. RB está em paralelo. Multiplica, acha esse valor. E RC está em paralelo também com 4RC agora, ó, RC aqui em laranja está em paralelo com 3. Multiplica e divide pela soma, acha esse valor. Pronto, então agora nós substituímos esse circuito aqui, ó, azul e amarelo, por só esse daqui em azul. Porque nós fizemos o paralelo das resistências. Essa resistência de 1,34, ela está em série com a de 4,2. Então, para eu calcular a resistência total, vai ficar 1,34 mais 4,02, porque eles estão em séries, isso tudo em paralelo com 2,28. Fazendo essa conta, né, vai multiplicar, dividir pela soma, acha aproximadamente 1,60 ohms. Questão 3 aqui, a questão 3 é mais tranquila da prova, né? Julgue as afirmativas a seguir sobre a lei de Ohm. Então, eu desenhei aqui a resistência. Resistência é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. A resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal do material? Sim, porque ó, inversamente proporcional significa que se a área aumentar, a resistência diminui. Isso é verdade, porque a área está no denominador. Se a área aumenta, a resistência diminui.
Então a primeira é verdadeira. Segunda, resistência é diretamente proporcional ao comprimento do material. Sim, comprimento está no numerador. Se eu dobrar o numerador, aqui ó, eu dobro a minha resistência. Então segunda é verdadeira. Terceira, a unidade de medida da resistividade é o ohm por metro. Não, a unidade de medida da resistividade ó, vai ficar aqui, ó, resistência, ohm, vezes a área, então seria milímetro quadrado, ohm milímetro quadrado por metro. A resistência é uma grandeza adimensional. O que significa dizer que é adimensional? Que não tem dimensão. Isso não é verdade, ela tem a dimensão ohm milímetro quadrado por metro. Então quais são as verdadeiras? A 1 e a 2. Pronto. Vamos aqui para a 4. Ela está terminando. Segura aí, já está terminando. Então vamos lá. A 4. Determinar a corrente total do circuito. Primeiro, para você determinar a corrente total, como ele deu a tensão, você vai ter que determinar a resistência equivalente. Então eu peguei esse circuito aqui de baixo, ele está conectado em triângulo, eu vou passar para o delta. Então desenhando aqui o delta em amarelo, pronto. Chamar de R1, R2, R3. Como é que fica o R1? R1 vai ser as resistências ó, que estão encaixando aqui do lado, 120 vezes 150, dividido pela soma de todas as resistências. 120 mais 150 mais 220. Quanto é que vai dar? O nosso R1 aproximadamente 37,7347. R2, mesma coisa, 150, agora 150 vezes 220, dividido pelo mesmo denominador. Pronto, nós achamos R2, fazendo essa conta. E R3, 120 vezes 220, 120 vezes 220, dividido pela soma total. Opa! Dividido pela soma total. Pronto. O denominador é sempre o mesmo, né? Acha esse valor aproximado. Pronto. R1, R2, R3. Redesenhando aqui o nosso circuito, ó. Estou redesenhando aqui, ó. Esse 150, redesenho aqui em azul 150. Depois redesenho aqui embaixo o meu R1, porque vai embora 120, 150, 220. Redesenho aqui o R1. Redesenho aqui, ó, o 100, ali em cima. Então, colocando os valores. Aqui é 150, aqui é 100, aqui é R1, R2. E aqui embaixo, eu vou ter o meu R3. R3 para cá, certo? Então, como é que eu faço? Agora, eu vou chamar aqui de vermelho a resistência equivalente. Essa resistência equivalente, o que? Esse 150 está em série com R1, eu vou somar. 100 está em série com R2, eu vou somar. E elas duas aqui estão em paralelo, elas estão conectadas aos mesmos terminais. Então vai ficar como a resistência equivalente é igual a 150 mais R1 em paralelo com 100 mais R2. Resistência equivalente vai ficar somando aqui, ó, 150, quanto é o R1 que a gente achou? 36,7347. Então isso dá 186,7347 em paralelo com 100 mais R2, mais 67, 34, 69. Então vai ficar 167, 34, 69. E aí, fazendo essa conta, eu acho essa resistência equivalente. Essa resistência equivalente que vai estar aqui redesenhando o circuito, então uma fonte de 15 volts, resistência equivalente em série com R3. Pronto. Qual vai ser a resistência total? A resistência equivalente somada com R3. Eu acho esse valor para a resistência total. Como é que eu calculo a corrente? A corrente é igual a tensão dividido pela resistência total. Pronto, então aqui nós obtivemos o circuito equivalente. Quanto é que vai ficar a corrente total? Que eu chamei de T é igual a tensão dividido pela resistência. Eu acho aproximadamente esse valor daqui. Então vamos lá. Acho aproximadamente esse valor. 0,01055. Pronto, estou escrevendo notação científica. 1,0055 vezes 10 menos 1. Então, corrente total 1,055 vezes 10 menos 1 amperes. Pronto. Questão 5. Já está terminando. Não se aveste, fique aí que já está terminando. Aqui, ó, a gente tem aqui em cima, ó, 10, 30 e 20. Está conectado em triângulo. Então, eu vou fazer a transformação triângulo-estrela. Desenhando aí a estrela em amarelo. Chamei aqui R1, R2, R3. Como é que vai ficar, então? R1, quanto é o meu R1? Vai ficar as resistências que encaixam, que estão aqui do lado dela, ó, 10 vezes 30, dividido pela soma, 10 mais 30 mais 20. 10 mais 30 mais 20. Então, isso vai ficar 300
sobre 60, 5 ohms. R2, contra R2. R2 vai ficar as resistências que encaixam aqui do lado, ó, 30 vezes 20, dividido pelo mesmo denominador. Então fica 600 dividido por 60, aproximadamente 10 ohms. Quanto é que fica o R3? R3 aqui embaixo, ó, 10 vezes 20, dividido pelo mesmo denominador. Aproximadamente 3,333, dízima periódica ohms. E aí a gente vai redesenhar esse circuito aqui, certo? Vamos redesenhar o circuito. Como é que ficou aqui em cima? Essas resistências de 10, 20 e 30 vão embora. Então eu vou ter 25, redesenho aqui, ó, 25, e agora eu vou o meu estrela. 25, o R1 está conectado ao mesmo terminal aqui, ó, de saída do 25. Então eu desenho aqui R1, desce R3, desce o R3, e aqui do lado o R2. Pronto, desenho meu estrela. Depois do R3 você tem as outras resistências do circuito. 5, aqui 5 ohms, e aqui do lado 15 ohms. Colocando os valores, 25, 5, os valores que nós achamos. Pronto, o que é que a gente sabe agora? 25 está em série com 5, então aqui vai dar 30. 10 está em série com 15, então vai dar 25. E 5 está em série com 3,3, isso vai dar 8,33. Então a gente obtém esse circuito aqui, certo? Então nós vamos obter esse circuito aqui. Redesenhando, 25 mais 5, como é que ficou 25 mais 5? 30. Aqui embaixo, 5 mais 3, 8,33. E 10 mais 15, 25. Pronto, agora o que é que a gente vai fazer? 25 em paralelo com 8,33, obtém uma resistência equivalente que vai estar em série com 30. Usando, né, o valor com mais casas decimais, você vai fazer 25 em paralelo com 8,33, você vai ver que vai dar exatamente 6,25. Exatamente 6,25. Então, redesenhando, aqui embaixo, a nossa resistência é de 30 em série com 6,25. Quanto é que vai ser a resistência total? A soma das duas, 36,25 ohms. Então, quanto é a resistência total? 36,25. Então, tá aí terminado nossa questão, a nossa prova toda. Valeu, qualquer dúvida pode perguntar. Abraços, tchau, tchau.